Amados irmãos, queridos internautas, a nossa caminhada com o ressuscitado, ela continua. Estamos nesses dias celebrando a ressurreição, celebrando a vitória de Deus sobre a morte, sobre o túmulo. Então, como é importante a gente viver bem esse tempo, pois esse tempo é um tempo da confirmação. Por que, padre, confirmação? Percebam que os próprios amigos de Jesus carregavam consigo incertezas, carregavam em seus corações dúvidas, medos, porque o Cristo, mesmo que ele tenha pregado, dito tanto, nós vemos hoje no finalzinho do Evangelho, quando ele fez a recordação na mente e no coração dos seus, quando nós lemos Jesus dizendo: está escrito que o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. Essa palavra não foi suficiente para acalmar, para tranquilizar o coração dos amigos de Jesus, que estavam meio que órfãos. Sim, porque o mestre que convivia, o mestre que os animava, o mestre que os encorajava, ele foi preso, ele foi torturado, ele foi morto, ele foi colocado no sepulcro, e a promessa é que ele ressuscitaria. E o coração deles esperava fazer a experiência com o ressuscitado. A fé, como é importante na vida da gente. Os dois polos impedem de a gente tocar o céu. O medo. Percebem que quando Madalena foi visitar o túmulo, ela avistou Jesus ressuscitado e fez confusão, pensava que fosse o jardineiro, porque ela estava com medo, ela estava com muita angústia no coração. Os dois polos. E hoje eles estavam com euforias. Diz a palavra no evangelho de hoje que eles ficaram muito surpresos, ao mesmo tempo alegres, né? E aí Jesus, ele se revela e diz: ó, sou eu mesmo. Às vezes, irmãos, tanto o medo, quanto a ansiedade, quanto as dificuldades, ou mesmo esse outro sentimento que é um outro polo, impede de a gente fazer a experiência. É por isso que Jesus se apresenta a eles e diz: não sou fantasma não, eu estou aqui com vocês. E é muito lindo esse aspecto da preocupação. Há estudiosos que dizem que no mesmo dia que Jesus morreu, ele ressuscitou. Mas o evangelista de hoje diz, como nós vimos em outras passagens, que ele ficou com os seus, animando. Pode perceber que hoje, ao encontrar com os seus amigos, Jesus declara o quê? De novo. Domingo passado nós vimos várias vezes a paz sendo manifestada. A paz esteja contigo. Então, de novo, Jesus, nesse enfrentamento, nessa experiência, nesse contato com os seus, ele declara o quê? Declara a paz. A paz que era tão necessária para que a fé e a esperança fossem recobradas por aqueles que estavam se sentindo meio que abandonados. Mas Jesus nunca abandonou. Ele faz questão de estar sempre com aqueles que confiam, que acreditam, mesmo nas horas de dificuldades, mesmo nas horas das descrenças. Então, é o que a palavra hoje quer nos ensinar. Mas vamos voltar aqui um pouco ao livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro, envolvido por esse Espírito, o Espírito ressuscitado, ele faz também, ele recobra a memória, ele dirige ao povo dizendo que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, glorificou Jesus, aquele que foi entregue, que foi rejeitado.
E aí Pedro convoca a todos a entrar num processo de conversão para a remissão dos pecados. Então Pedro faz essa grande convocação ao povo que o escutava, para fazer a memória do Cristo que foi morto, que foi rejeitado, mas em nome dele, se a gente se arrepender, nós vamos ter a remissão de todos os nossos pecados. É essa fé que a igreja apostólica quer nos convocar e nos convidar a bem viver. E aí o salmista vai pedindo: Senhor, então que faça brilhar sobre mim a sua face. Então é o desejo e a oração que hoje nós dirigimos ao céu, que o Senhor faça brilhar sobre nós a sua face. Foi o que cantou o salmo: sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face. E que diante das nossas dificuldades possamos chamar, porque Ele responde. Está aqui na palavra: o Senhor responde àqueles que clamam com fé e clamam com confiança. João, na sua primeira carta, também vai escrevendo a respeito dessa realidade, a realidade dessa intimidade com o Senhor, quando diz: eu conheço a Deus, e quem conhece a Deus guarda os seus mandamentos. Irmãos, como nós precisamos de fato fazer a experiência com o ressuscitado, precisamos fazer a experiência com o sobrenatural. Não dá para dizer que ama a Deus, não dá para dizer que tem intimidade com Deus, se não guarda os seus mandamentos. A carta diz que a gente não está sendo o quê? Verdadeiro. Verdadeiro é aquele que tem a experiência e guarda os seus mandamentos. Na vida real, no cotidiano da vida, o que é que a gente diz? Um pai e uma mãe diante de uma dificuldade com o filho. Quando o filho diz: meu pai, minha mãe, eu te amo muito. Quando o pai está bem com raiva, diz o quê? Inventa outra que eu não acredito, porque se você me amasse, você me obedeceria. Então, se nas relações aqui é assim, na relação com o sobrenatural não é diferente. Se eu digo que amo alguém, eu respeito a esse alguém, eu considero a esse alguém, eu consulto a esta pessoa. Como é que eu digo que amo alguém e faço tudo diferente daquilo que a pessoa espera de mim? Aí a pessoa, a gente não crê muito não. Se você me amasse, você não faria isso não. Quem já não passou por essa experiência, dizer: eu acho, mesmo sem dizer, eu acho que essa pessoa está com conversa comprida, ela não está me amando como deveria não, porque se me amasse, não se comportava desse jeito. Então veja que essa relação com Deus, ela passa por essas relações humanas nossas. Então, se eu digo que amo a Deus, verdadeiramente eu me esforço para guardar os mandamentos, para guardar aquilo que Ele pede de nós. Então, que a presença de Jesus em nossa vida, de fato, nos anime, nos encoraje, e se preciso for, que eu toque. Como é que eu toco o Senhor? Ele se permite ser tocado, para que a gente possa recuperar a fé, recuperar a esperança. Tocar, não apenas com as mãos. Às vezes a gente sente tanta necessidade de tocar o Santíssimo, tocar Jesus quando está passando. Eu preciso tocar Jesus com minha adesão completa e absoluta a Ele. Eu preciso tocar com o meu testemunho de fé. E Ele se deixa ser tocado nos acontecimentos da vida, porque Jesus continua chegando. Ele chegou para os discípulos numa situação bem complicada, de desafio, de perseguição, mas Jesus continua chegando. E se a gente não estiver atento, a gente perde a oportunidade de enxergá-lo como tal. Jesus chega nas diversas realidades da vida,
E às vezes a gente ou está com medo, ou está tão eufórico, que não percebe a sua presença no meio de nós. E ele diz: sempre estive contigo, você que não me enxergou, você que não me percebeu. Por isso que ele diz: sou eu mesmo, vem, me toca. Como nós precisamos tocar o Senhor, tocar pela nossa oração, tocar pela nossa entrega, tocar pela nossa adesão absoluta. Como eu preciso exercitar isso dentro de mim. Às vezes nós tocamos tantas realidades, às vezes nos esforçamos tanto para tocar as realidades na vida financeira, na vida conjugal, na vida familiar, na vida dos nossos projetos. Eu preciso me esforçar para tocar o sobrenatural, que às vezes se manifesta tão naturalmente, para que a gente possa perceber. Às vezes ficamos procurando as experiências mais distantes, quando elas se apresentam bem perto, e por estarmos envolvidos por sentimentos diversos, não percebemos. Então eu desejo que nessa semana você possa tocar o Senhor naquela pessoa que vai te procurar pedindo ajuda. Toca o Senhor podendo acolher, escutar, amar aquela pessoa que vai chegar até você. Que possamos tocar a Deus nas nossas orações nas madrugadas, na leitura da palavra. Que possamos tocar o Senhor se compadecendo daquele que está caído, daquele que está ali, necessitando de uma mão, de um coração aberto. Então, também é dessa forma que Jesus diz: sou eu mesmo. Que possamos deixar cair das nossas vistas, das nossas visões, todas as escamas que nos impedem de perceber o agir de Deus no sol que nasce a cada dia, na escuridão da noite que chega para acolher o nosso sono, na energia, na inteligência que desprendemos para realizar as nossas atividades durante esta semana, no ir e vir. Então, nessas diversas formas, o Senhor está dizendo: sou eu mesmo. Aproxime-se, toque o Senhor. Baixa um pouco a tua cabeça e vai rezando assim, basta que me toque, Senhor, minha alma fortalecerá. Se a noite escura está, tua presença me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor. Minha alma fortalecerá. Se a noite escura está, tua presença me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta que me ame. Basta que me ame, Senhor. Minha alma fortalecerá. Se a noite escura está, tua presença me guiará. Basta que me ame, Senhor. Peça a direção de Deus para a tua vida. Basta que me guie, Senhor. Basta que me guie, Senhor. Minha alma fortalecerá. Se a noite escura está, se a noite escura está, tua presença me guiará. Basta que me guie, Senhor. Fica de pé e diz: basta que me cure. Basta que me cure, Senhor. Minha alma fortalecerá.
minha alma fortalecerá. Se a noite escura está, tua presença me guiará. Basta que me cure, Senhor. Você que nessa semana vai precisar de muito ânimo, para que diante das situações o desânimo não te visite. Mesmo que venha te visitar, não tenha lugar, porque hoje você está aqui pedindo a Deus, pedindo a Jesus ressuscitado que se apresenta e diga: olha, sou eu mesmo. Não tenha medo, sou eu mesmo, me toque, sou eu mesmo, eu estou aqui. Peça ânimo para enfrentar essa semana de trabalho, peça ânimo para enfrentar essa semana de convivência com aquelas situações que têm sido para você complicadas demais, mas que não desanimes, pois o Senhor é contigo, dizendo: sou eu mesmo, não sou um fantasma, eu sou contigo na chegada e na partida. Basta que me anime, Senhor. Basta que me anime, Senhor. Minha alma fortalecerá, minha alma fortalecerá. Se a noite escura está, tua presença me guiará. Basta que me anime, Senhor. Me alegre, basta que me alegre, Senhor. Minha alma fortalecerá, minha alma fortalecerá. Se a noite escura está, tua presença, basta que me alegre, basta que me alegre, Senhor. Você que precisa da condução de Deus, você sabe o que deve fazer essa semana, mas pode haver situações em que nos confunda. Qual a decisão mais acertada? Qual a palavra mais acertada? Qual a atitude mais acertada? E aí a gente pede que o ressuscitado nos conduza principalmente por aqueles caminhos que são desconhecidos a mim, pois o que é desconhecido a nós é conhecido de Deus. Eu vou ministrar e apenas as vozes agora vai pedindo. Eu quero que você saia daqui hoje com esse refrãozinho no teu juízo, não é? Para poder você cantar aí, cantar mentalmente e cantar com o coração durante a noite, durante a semana. Basta que me conduza, Senhor. Basta que me conduza, Senhor. Minha alma fortalecerá, minha alma fortalecerá. Se a noite escura está, mesmo que me conduza, basta que me conduza, Senhor. Reza comigo assim: obrigado, Senhor, pela tua presença na minha vida, na minha casa, em minha família. Que tua presença ressuscitada me acompanhe, me fortaleça, me conduza, me anime durante toda esta semana que eu vou viver. Que a sua presença, Senhor, permaneça sempre comigo, sempre conosco, sempre com todos aqueles que precisam experimentar a força da tua ressurreição. Amém. Então que vivamos bem esta semana.